Ora viva, minhas amigas e meus amigos, professor Cianuque Monteiro com vocês, para darmos continuidade à nossa aula de hermenêutica bíblica. Estamos a ver hermenêutica especial. E no vídeo de ontem, falei sobre figuras de linguagem. Se você não assistiu, vá lá, assista ao vídeo de ontem. Falei sobre símile, parábola, metáfora, alegoria e provérbios. No vídeo de hoje vou falar sobre hipérbole, sinédoque e metonímia. Hipérbole, certamente que é uma figura de estilo onde o indivíduo faz uma afirmação exagerada, ou seja, uma afirmação fora do normal. Quando você está numa sentada entre os amigos e alguém fala algo que dá muita graça, o que é que você diz? Você diz, puxa, me matei de rir, eu me mijei de rir. É claro que as pessoas que estão a te ouvir sabem que você não se mijou nem se matou de rir, de tanto rir. A figura de estilo que você usou é uma hipérbole, você exagerou a realidade. Quando alguém te faz uma pergunta, você diz, eu já te falei 1 milhão de vezes. Você não falou 1 milhão de vezes. Então, é uma hipérbole. Mas vamos com um exemplo bíblico de hipérbole. Eu estou aqui com a minha Bíblia aberta no livro dos Salmos. E eu quero ler o verso 6 do Salmo número 6. Diz o seguinte: já estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar a minha cama. Molho meu leito com as minhas lágrimas. Você entendeu essa expressão? Trata-se de uma hipérbole. Claramente que o salmista não fazia a sua cama, toda a cama encharcada de lágrimas, mas é uma expressão exagerada para ele expressar a profundeza da sua tristeza. Um outro texto é Deuteronômio, capítulo 1, versículo 28. Diz o seguinte: Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo, maior e mais alto é este povo do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. E também vimos ali filhos dos gigantes. Você acredita mesmo que as cidades eram grandes e fortificadas até os céus? E você acredita mesmo que o coração deles derreteu? Certamente é uma figura de estilo utilizada pelos judeus para expressar o medo que eles tinham da cidade fortificada dos seus inimigos. Em Mateus 23, 24, Jesus fala para os escribas e fariseus, condutores cegos, coais um mosquito e engolis um camelo. O que é que Jesus estava dizendo com isso? Jesus estava a repudiá-los, porque eles estavam muito preocupados com pormenores pequenos da observância da lei, enquanto que coisas essenciais eles negligenciavam. Uma outra figura de estilo é a metonímia. Metonímia significa mudança de nome. É uma figura de estilo onde você substitui o nome ou onde você substitui o todo pela parte. Nós temos uma música agora que fala, os palancas vão ganhar, os palanca negra. Você entendeu? Nós temos um animal chamado palanca negra. Mas quando você ouve falar dos palanca negra, você sabe que está se falando da seleção angolana de futebol. Uma palavra foi substituída por outra. Você usou o todo da seleção, o todo aqui foi substituído pela parte, os palancas negras. Então você sabe que está se referir sobre todos os jogadores da seleção angolano de futebol. Eu vou dar um exemplo de uma palavra que Jesus disse aos seus discípulos: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que dura para a vida eterna. Você conhece essa comida que dura para a vida eterna? E ele usou a expressão comida para representar um todo. Trabalhai pela comida que dura para a vida eterna. Está a falar, trabalha para todas as questões que são importantes, úteis da vida
e que, no fim, seja para a honra e glória do nosso Deus. Trabalhe para a comida que dure para a vida eterna. Não trabalhe pela comida que perece. O funge, mandioca, peixe é comida que perece. Mas a palavra de Deus é a comida que permanece para sempre. Então é uma metonímia. Muitas das vezes Jesus usou o termo Moisés, ou os judeus usaram o termo Moisés, não para se referir à pessoa de Moisés, mas os seus escritos. Na história do rico e o Lázaro, quando o rico pediu para ir falar na sua família, Abraão respondeu: tem Moisés e os profetas. Não entenda que é Moisés mesmo e profetas. Moisés e profetas era uma expressão que os judeus utilizavam para substituir a palavra que nós falamos hoje, Bíblia, Antigo Testamento. Olha só aqui Atos 15, 21, o que é que está escrito? Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Moisés é lido nas sinagogas. O que é que fala? O que é que está a se referir? É uma referência a Torá ou Pentateuco. Eles leem Moisés na sinagoga. Não é a pessoa de Moisés. É uma expressão particular que substitui outra palavra. É uma palavra que substitui uma outra palavra. Usa-se o termo Moisés para representar os 5 primeiros livros da Bíblia. Agora, a figura de estilo chamada sinédoque é o inverso da metonímia. No sinédoque, o todo é substituído pela parte. E digo a minha alma, eu digo a mim mesmo, não apenas a minha alma. O meu espírito se alegra no Deus, meu Salvador. Não é só o espírito que se alegra, todo o meu ser. Quando você vai num óbito, você diz assim: Deus consola os vossos corações. Também está na Bíblia, consola os vossos corações. Deus não vai consolar só aquele órgão, o coração. Mas usamos aqui uma palavra coração para representar toda a pessoa. Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou. Carne e sangue que tu revelou. Houve aqui substituição de uma palavra, de 2 elementos, mas para se referir a todo o ser. Não veio simplesmente da capacidade humana, mas é uma revelação divina. Quando você ora, Deus abençoe as mãos que confeccionaram esse alimento. Você acha que Deus só vai abençoar mesmo a mão? Eu, meu filho, vou responder a oração do meu filho, abençoar as mãos. Você usa aqui uma expressão, uma figura de estilo, que você vai pedir para Deus abençoar aquela pessoa. Quão formosos os pés do que anunciam boas novas. Não é só os pés, só que é formoso os pés. Então, tudo isso, conhecer as figuras de linguagem é muito importante para te ajudar a compreender a Bíblia. Muitos leem literalmente os textos que são apenas figurativos. Por hoje vamos ficar por aqui. Espero que esse vídeo tenha te abençoado e edificado. Estamos juntos.